Bom, então vamos chamar nosso convidado. Deixe-me apresentá-lo para vocês. O pastor doutor Sérgio Ricardo Gonçalves do Zilek é mestre e doutor em ciência da religião, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é pesquisador em estágio de pós-doutorado. Ele é pastor na Igreja Batista Marapendi, aqui no Rio de Janeiro. Ele é professor do Seminário Teológico Batista Carioca. Ele é autor de Bíblia e Modernidade, a contribuição de Eric Auerbach para sua recepção e co-organizador de Fundamentalismo Religioso Cristão, Olhares Transdisciplinares. O Oásis e o Deserto, uma reflexão sobre a história, identidade e os princípios batistas, e A Noiva sob o Véu, novos olhares sobre a participação dos evangélicos nas eleições de 2022. Ele também é casado com a Liliana e é pai da Letícia. Pastor Sérgio do Zilek, devidamente apresentado, boa noite para você. Muito obrigada por atender meu convite. Seja bem-vindo ao Farol Brasil, ao Cultura Brasileira, que é o nosso programa aqui. E é isso. Obrigada mais uma vez, pastor. Boa noite para você. Oi, Thalita. Boa noite a todas e todos. Um privilégio estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho da recepção também, da acolhida. Pastor, olha só, eu queria já começar pedindo para você, já comentei aqui, né, que a gente vai conversar sobre esse livro que você está lançando, entre todos os assuntos ali que são correlatos, né, até esses outros livros também que você já publicou, mas eu gostaria de pedir para você nos explicar o que vem a ser fundamentalismo cristão, e como é que a gente pode observar esse tipo de prática, se existe esse tipo de prática no Brasil, na conjuntura atual? Então, vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. O fundamentalismo ele é basicamente da religião, no caso, de grupos cristãos estadunidenses, ao deslocamento que a religião sofreu pela modernidade, né? Na Idade Média, a igreja tinha um papel central na vida das pessoas. Com a modernidade, ela é deslocada desse papel central e passa a ter uma figuração coadjuvante no espaço público. Alguns se ressentiram disso, então começa a ter um movimento de tentar retomar, ou aquilo que um teólogo estadunidense chamado Harry Emerson Fosdick dizia, tentando salvar a religião. Fundamentalismo é uma tentativa de salvar a religião cristã para aqueles que são, então, fundamentalistas. Eles têm algumas questões fulcrais de defesa e pontos de defesa. Eles achavam que a teologia liberal, a chamada teologia liberal, que procurava conversar com a ciência, com o progresso da razão e com a contribuição que a ciência estava dando em termos de novas descobertas arqueológicas, linguísticas e outras mais, os teólogos liberais tentavam conversar e pegar essas contribuições à ciência, essas descobertas, e tentavam, então, colocar essas descobertas sob o foco... Sérgio. Oi. Desculpa te interromper, é que está cortando bastante. Então, peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se... Eu vou tentar entrar aqui, Thalita, pelo celular. Vamos ver se vai dar certo.
Gente, voltei. Voltei. Foi a minha internet. Pois é, eu falei e aí caiu a internet, né? Vamos voltar aqui. Todos me ouvem e me escutam bem? Assim, a chuva veio de vez, tá? Aí deu um pique de novo aqui na minha energia. Então, acho que foi a minha internet. Eu achei que era do pastor Sérgio. Vou colocar ele de volta aqui, porque o pastor Sérgio, me desculpe, viu? Eu acho que foi a minha. Eu achei que era a sua internet e era a minha, na verdade, porque depois eu não estava te ouvindo mais, aí eu também não me ouvia, aí eu caí de vez. Então, peço desculpas. E aí, se você pudesse seguir com a sua resposta, acho que você estava fazendo até uma trajetória histórica, né, sobre essa questão do fundamentalismo cristão. E aí, a parte que eu me lembro é quando você falava sobre um teórico em que dizia que o fundamentalismo seria para salvar a religião, é isso? Isso, o Harry Emerson Fosdick. Então, veja, e ele tem uma visão crítica sobre isso, Thalita, porque ele fala o seguinte: olha, se uma religião precisa salvar a si mesma, é porque ela já morreu. Então, é uma questão que não deveria ser objeto. Toda religião procura salvar as pessoas, não salvar a si mesmo. E o fundamentalismo, então, ele nasce no século XX entre batistas e presbiterianos estadunidenses, na América do Norte, e esse movimento é bancado por dois irmãos milionários do petróleo do Texas, os irmãos Stuart. Para você ver que petróleo, fundamentalismo e política externa americana, religião, nesse caso aí, estão tudo junto e misturado há pelo menos 100 anos. Um pouco mais do que isso. E a tentativa deles, então, era colocar a religião de novo no espaço de preponderância, não mais aceitar essa função coadjuvante no espaço público, e juntamente com isso, rechaçar as contribuições à ciência, porque eles achavam que estavam tirando a autoridade do texto bíblico, né, que é a base da expressão religiosa da fé cristã. Com isso, eles têm uma proposta de inserção no espaço público. E essa proposta, ela se dá no campo político, no campo educacional, com temas, por exemplo, quando você vê aí câmaras municipais autorizando a Bíblia como recurso pedagógico, livro didático, isso aí é a ação de grupos fundamentalistas no espaço público. Quando você tem, por exemplo, políticas não sendo implementadas ou sendo questionadas, e retrocessos sendo votados no Congresso Nacional, em parte isso se dá se a questão tiver a ver com expressões religiosas, por exemplo, isso se dá através de influência de grupos fundamentalistas, tá? Então, em suma, é basicamente isso, tá, Thalita? Tem muito mais para falar, mas resumidamente é isso. Quer dizer, então, de alguma forma, no contexto atual que a gente está vendo no Brasil, há manifestações de fundamentalismo religioso, né? Que se dá justamente a partir dessa interferência da religião, a partir da religião, de uma interpretação da religião e para acabar influenciando esses outros aspectos da sociedade, como, por exemplo, a política. Agora, a minha outra pergunta, pastor, que vem junto com isso, é se isso é uma ação internacional. Porque, veja, o presidente Trump, recentemente, ele fez, bem agora, começo do mês, tem até uma notícia em que ele acusa a Nigéria de perseguir cristãos, né? E aí tem toda uma discussão a respeito até de um contexto ali do país nigeriano. A gente até conversou, discutiu aqui sobre esse ponto, e está muito vocalizado também no discurso do Trump essa questão da perseguição, de uma certa cristofobia e de essa influência, então, da religião
também nos discursos políticos, né? Tem até um discurso recente do Trump na ONU, no primeiro mandato dele, em que ele fala da perseguição aos cristãos no mundo. Quer dizer, na sua avaliação, para além do que a gente está vendo na conjuntura brasileira, há um movimento internacional de fundamentalismo cristão? Excelente pergunta, Thalita. Assim, o fundamentalismo ele funciona como a extensão da política externa americana, norte-americana, só que entrando pelo viés e pelos canais religiosos, né? Então, por exemplo, em 2018, durante a campanha presidencial, algumas organizações fundamentalistas estadunidenses se aportaram aqui no Brasil, né, como a Capital Ministries, que é uma organização que trabalha fazendo lobby para pautas chamadas, entre aspas, cristãs, de que de cristão não tem nada, mas para aquilo que é chamado de pauta cristã, faz lobby no Congresso Nacional com os parlamentares, tá? E num processo de vigilância constante do que está sendo votado, tramitando no Congresso Nacional. Nós tivemos aqui também, por exemplo, uma outra organização, que eu tenho falado bastante dela, e agora começou a despertar interesse em algumas pesquisas nas ciências sociais, que eu vi alguma coisa aparecendo sobre isso no Congresso, acho que da Unpox, uma comunicação, que é a Global Kingdom Partnership Network, que é a GKPN, é a sigla, e que é uma organização que essa organização juntou diferentes lideranças evangélicas em Belo Horizonte, em 2018, e lá essas lideranças elas chancelaram o apoio ao candidato Jair Messias Bolsonaro. E essas lideranças são lideranças que têm uma grande... São lideranças influências, né, evangélicos, né, pastores e pastoras, além de terem igrejas muito numerosas por trás deles, né, de dezenas de milhares de pessoas. E eles, então, organizaram uma estratégia de comunicação, de ação, e na mesma semana todos eles comunicaram o apoio a Bolsonaro, cada um na sua rede social. Nós estamos falando aí, se nós somarmos, eu sei que quem está em um não está em outro também, mas se fizermos só a soma simples, nós estamos falando de mais ou menos aí 25 milhões, quase 30 milhões de seguidores. Então, para te mostrar como é que foi essa ação. Esta ação se repetiu em 22. Essa organização reuniu de novo essas lideranças e outras mais que vieram. Então, dessa vez foi em São José dos Campos, a reunião, e lá eles celebraram o acordo de novo apoio a Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 22, e novamente, na mesma semana, todos eles reativaram o apoio, publicando, e cada um de um jeito diferente. Eu orei, Deus me disse, eu jejuei 40 dias, e Deus disse, eu jejuei mais 40 dias, e Deus disse de novo, e aí eu estou aqui. Outro falou que estava cantando, e aí cantou Messias Bolsonaro, e aí cada um com a sua explicação, mas todos eles apontando na mesma direção, que era conclamando o povo a votar em Bolsonaro, porque essa seria a vontade de Deus. Então, só para dar alguns exemplos, tá, Thalita? Mas, pastor, se você puder nos ajudar, porque assim, o que nós estamos vendo atualmente, e isso se intensificou nesses dois processos políticos, né, 2018, 2022, esse apoio maciço de parte de evangélicos ao Bolsonaro, mas eu gostaria muito de pedir para que você pudesse, porque essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? Uhum. Se você puder trazer um pouco de uma trajetória histórica de como que os evangélicos, ou melhor dizendo, parte, né, de evangélicos foram entrando dentro da seara pública, né, dentro ali da arena pública, melhor dizendo, e
aumentando a sua influência na política e para culminar com 2018, para culminar com 2022. Quer dizer, se você puder fazer uma linha do tempo mesmo, porque não foi algo que aconteceu, não é algo de agora, né, pastor? Então, como é que essa ascensão, digamos, de parte dos evangélicos, com as influências que têm, foram acontecer agora nesses últimos 8 anos, mas que a gente sabe que certamente tem um antes, né? Algo que foi sendo germinado aí ao longo de anos anteriores, não? Então vamos lá. Primeiramente, assim, os evangélicos que aqui chegaram tinham uma certa resistência com o espaço público, com a política. Normalmente a política era vista como um lugar, ou um local, ou um âmbito que era permeado por pecado, corrupção e tudo mais que não presta, e que o evangélico deveria cumprir o seu papel como um bom cidadão, e essa seria a sua contribuição no campo do espaço público. Nada mais além disso. É por isso que era chamada igreja espiritual, que é uma igreja que não tinha compromisso com a transformação da realidade e nem queria interação com a realidade, era uma pregação tão somente da salvação da alma. A partir de um certo momento, especialmente quando se estabelece assembleias constituintes da história do Brasil, da República Brasileira, os evangélicos, então, eles se organizam por causa de um tema que é caríssimo a eles, Thalita. E é por isso que a campanha do Bolsonaro falou que o Lula ia fechar a igreja e prender pastor. Porque o tema caro para as igrejas evangélicas no Brasil, historicamente falando, é o tema da liberdade religiosa. Então, com medo, e aí aqui para nós não interessa se o medo era real ou fictício, né? Mas com medo de que essa liberdade fosse afetada, evangélicos se mobilizaram para eleger representantes do parlamento. Mas bem longe, tá, gente, do que está aí hoje, tá? Eram representantes aos moldes, assim, não chegava a ser um Henrique Vieira, mas eram os moldes de uma Benedita Silva, por exemplo, né? Pessoas equilibradas que estavam lá para defender a causa evangélica e defender causas sociais também. Então, esse foi o mote para o envolvimento, para esse rompimento com esse afastamento da vida pública que estava posto desde sempre. A partir do neopentecostalismo, né, aí nós estamos falando aí do final da década de 70, especialmente com a emergência da Igreja Universal do Reino de Deus e com seu projeto de poder, através do seu bispo maior, que é o Edir Macedo, há uma concentração e um movimento para que esse pessoal adentre, então, no espaço público através da eleição de parlamentares. E aí começa todo o investimento nisso e outras igrejas passam, então, a vislumbrar, através do canal aberto pela Universal, uma forma também de ter os seus representantes, que eu chamaria aqui, viu, gente, e aí com todo o perdão aos queridos vascaínos, que eu chamaria aqui de representantes Eurico Miranda, né? O Eurico falava assim, eu estou deputado para defender os interesses do Vasco. Mais nada mais me interessa. Só me interessa defender os interesses do Vasco. Então, esses representantes dessas igrejas também estão lá para quê? Para defender os interesses das suas igrejas, das suas denominações. Então, esse é o mais ou menos, bem en passant, é como se dá esse movimento. O que acontece, Thalita, de novo, novidade, o fundamentalismo norte-americano, ele dá uma revirada, ele toma o poder na principal denominação evangélica dos Estados Unidos, que é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, há um movimento de tomada do poder, com o Paige Patterson e o juiz Presley, e eles arquitetam, tomam o poder, influem na formação dos novos líderes através da reformulação do corpo docente dos seminários batistas americanos, né?
e começam, então, a fazer uma inserção fundamentalista, espalhar esse ideário ao redor do mundo, especialmente ao Brasil, onde a Convenção Batista do Sul investiu muito, durante muito tempo. A primeira investida, então, foi nos anos 80, muita força, só que eles não conseguiram o que eles queriam, porque... E aí estou usando o exemplo Batista como exemplo, como um caso para situar todo mundo aqui. Porque haviam duas casas de preparação de líderes, de pastores, duas casas teológicas chamadas Seminário Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, que o corpo docente desses seminários transitava pelos mais variados cursos e universidades dessas duas capitais. E eles eram uma resistência democrática a esta inserção fundamentalista. Então, eles não conseguiram o intento ali. Eles amortecem e eles voltam no ano 2000, a partir do ano 2000, com vários investimentos em cursos, em preparação, em atualização para pastores, em literatura para pastores, que são literaturas e cursos de atualizações fundamentalistas, doutrinadoras. É a igreja com partido. A escola não pode ter partido para eles, mas a igreja deve ter partido para eles. E aí eles começam a fazer esse movimento, então, Thalita e aquelas que nos assistem, e esse movimento começa atingindo, em vez de ir para cima, eles vão para baixo. Quando as lideranças mais reconhecidas e com cabeça um pouquinho mais no lugar viram, já estava tudo tomado lá de baixo. Assim, na questão assim... Você fala essas igrejas todas que, enfim, abriram em todos os bairros e que estavam ali presentes em todas as localidades. E aí, acabaram, inclusive, ocupando esse lugar de fazer um serviço social mesmo, né? Nesses espaços todos. E aí, esse pessoal tomou esse espaço, Thalita. Então, assim, e ao tomar o espaço, eles depois deram um golpe nas denominações históricas, por exemplo. Você tem hoje aqui no Brasil somente a igreja anglicana e parte da luterana que ainda está se equilibrando. Os demais grupos históricos, batistas, metodistas, presbiterianos, estão todos tomados por fundamentalistas. Os neopentecostais estão voltando, estão cansados da teologia da prosperidade, estão bebendo no fundamentalismo, no hipercalvinismo. Então, estão migrando para o fundamentalismo. Então, assim, o quadro é um quadro desolador. E os seminários, as casas de teologia, a grande maioria, eu diria assim que dos cursos de teologia confessionais, no Brasil, somente 3 estão livres do fundamentalismo ainda. Ainda. Bom, pastor, olha só, tem 2 perguntas aqui da nossa audiência, que tem a ver, inclusive, com uma das perguntas que eu queria te fazer antes de eu pedir para você falar do seu livro. O Diogo Chakra pergunta o seguinte: Thalita, você poderia perguntar para o pastor Sérgio se Malafaia realmente tem essa influência e poder que aparenta ter? Adoraria ouvir uma perspectiva dele. E o tio Du, só vou ler assim, depois eu posso ler novamente, tá? Mas só vou, porque eu acho que essa tem mais a ver com o que a gente estava conversando. Ele pergunta: crentes fazendo culto, né? Entre aspas, em ônibus, trem, shopping, não é uma forma de fundamentalismo? Tio Du pergunta. Então, vamos lá de trás para frente, da segunda para a primeira. Necessariamente, os flash mobs e outras coisas mais, né, outras ações mais, elas não têm a ver necessariamente com o fundamentalismo. Eles podem estar impregnados, carregados de fundamentalismo, mas não necessariamente que seja uma ação fundamentalista. Porque
No fundo, o evangélico médio, ele quer pregar o evangelho, quer que as pessoas se convertam ao evangelho de Jesus, porque ele acha que isso é a melhor coisa que pode acontecer a alguém e ele quer que aconteça para essas pessoas também. Agora, logicamente, o tipo que é feito, aí tem que se considerar caso a caso. O que aconteceu, por exemplo, na USP, o que vem acontecendo em algumas universidades públicas, é uma tentativa de inserção fundamentalista, especialmente porque não é o anúncio do evangelho, é o anúncio de uma ideologia reacionária, em que a pregação é feita assim: esse lugar não é de Karl Marx, esse lugar é de Jesus. Quando a pessoa verbaliza isso, deixou de ser anúncio do evangelho, passou a ser um embate político, um embate cultural, uma guerra cultural que está se estabelecendo. E aí, por trás dessa guerra, está municiando, ou, vamos dizer assim, incensando os ânimos, o fundamentalismo. Tá? Sobre o Malafaia, então vamos lá. Como é que o Malafaia aparece? Né? Então, o Malafaia é de uma família de lideranças reconhecidamente que prestam serviço para a Assembleia de Deus. Ele tem tio, primo, filho e outras coisas mais que estão lá, que são pastores. Acho que o pai dele também era pastor da Assembleia de Deus. Então, assim, várias pessoas da família Malafaia tem uma ligação com o serviço religioso, com o pastorado na Assembleia de Deus. Ele surge basicamente como um contraponto à liderança do pastor Caio Fábio, no momento em que o pastor Caio Fábio se encontra fragilizado perante o mundo evangélico, que é quando ele desfaz o casamento dele. Então, nesse momento, o Edir Macedo, segundo o que se conta, né, o próprio Caio conta isso, aí é uma coisa a verificar, mas o Edir Macedo dava, então, existia um programa na Record, 25ª Hora, em que ele convidava o Malafaia para estar nesse encontro. Acho que era o Ronaldo Didini, que era o âncora do encontro, se não estou enganado, e o Malafaia era um daqueles que ficavam na mesa do encontro para falar mal do pastor Caio Fábio. E aí ele foi incensado como esta voz que fala pelos evangélicos. Vamos lá. Quem tinha essa voz era o Caio, por causa da AEVB, a Associação Evangélica Brasileira, que voou alto nos anos 90 e que decaiu por conta da própria, está muito vinculada à figura do pastor Caio Fábio. Quando o pastor Caio Fábio é fragilizado, a EVB também emburaca. Mas na EVB você tinha grande parte do movimento evangélico nacional filiado à EVB. Então ela tinha uma voz representativa. O caso do Silas, não, ele é uma pessoa que ele é um auto-representado, né? Ele se estabeleceu como esta voz. E aí, com toda a venha, alguém pode discordar, tudo mais, mas me parece que parte da mídia subscreveu essa voz, subscreveu esse papel para ele. Ele tinha um programa de TV, né, pastor? Oi, desculpa. O Malafaia, ele tinha um programa, eu me lembro, ali nos idos dos anos 2007, 2008, mais ou menos 2009, tinha um programa do Malafaia que passava todo sábado de manhã e tinha audiência. Eu me lembro disso, de muitas vezes passar na TV e tá lá o Malafaia falando. Então, parece que ele ganha esse espaço na mídia, né? Que eu acho que é isso que você estava falando agora. Então, assim, ele, desde lá de trás, então, ele vai trabalhando com programas de TV, comprando horários, né, para poder transmitir, para se projetar no espaço público, através da mídia.
foi, em parte, facilitado por conta do que eu falei dessa exceção pela TV Record, pelo 25ª hora. Mas, assim, há uma outra coisa, Thalita, que é a mídia, a grande mídia que está por aí, que colocou o microfone na boca do Malafaia. Foi ouvir o que ele tinha para dizer. E, ao fazer isso, deu um tamanho para ele que ele não tem, na minha visão. Tá? Eu não estou falando que Malafaia é irrelevante. Eu estou falando que ele não é, e aí concordo com quem mandou a pergunta, que ele não é do tamanho que ele acha que ele tem. Tá? Então, assim, por exemplo, vou dar o Canal Livre da Band, nos áureos tempos do Canal Livre da Band, teve um canal livre que o Malafaia esteve presente, foi o convidado principal. Então, esse movimento de dar a voz para ele é um movimento que a mídia reforçou algo que ele não tem. A própria denominação dele é uma denominação, assim, irrelevante no meio evangélico brasileiro. As ADVECs, que são as igrejas que estão ligadas a ele, não devem reunir 200 mil pessoas. É muita gente. Mas para o movimento evangélico brasileiro, isso é irrelevante. Então, em tese, ele não deveria ter esse espaço todo que lhe é dado. E que ele faz uso. Com toda a veia, eu adoro Petra Costa, sou fã dela pra caraca e tudo mais. Mas, ao enfatizar o Malafaia, no documentário dela, ela reforçou o Malafaia como a voz evangélica, sendo que ele não é. Tá? Então, eu acho que teve esse problema aí também, tá, Thalita? Assim, com todo respeito a todo mundo aí. Sim, é uma figura mais midiática daquilo que foi atribuído a ele do que exatamente o que ele é. A Bia Rocha, inclusive, está dizendo, Malafaia é conhecido, mas a igreja dele não é uma das maiores. A Assembleia de Deus dele não faz parte das maiores convenções, a de Madureira e a CGAD. Que é isso que você acabou de falar, CGADB, né? A Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Faltou um bezinho de bola no final aí. Bom, tá certo. E aí, pastor, tem uma outra coisa também a respeito desse contexto todo, quando a gente está falando da questão evangélica, né? Porque a questão evangélica é uma questão que está dentro do mundo da política hoje, né? Todo mundo, de alguma forma, fala ou tem uma opinião a respeito, enfim. Que é a questão da teoria do domínio. Uhum. Teoria do domínio, acho que esse é o termo, né? Teologia do domínio, certo? Isso é realmente um plano, um projeto de poder que está sendo implementado, que venha a ser implementado? O que é essa teologia do domínio, pastor? Então, a teologia do domínio, assim, os fundamentalistas, eles já são radicais. A teologia do domínio é o grupo mais radical do fundamentalismo. Eles acham que os fundamentalistas mais destacados são muito lights nas ações deles. E eles querem, então, uma reformulação completa. E parece-me assim que eles estabeleceram novamente batistas e presbiterianos e estadunidenses. Estabeleceram um modus operandi. E esse modus operandi tem uso de lawfare, tem uso de pressões em conselhos educacionais de municípios, estados, e também no Conselho Nacional de Educação. Tem pressão sobre o que é ensinado, o material didático das escolas. Tem pressão sobre outras religiões, porque, por exemplo, um fundamentalista que já é radical, clássico, ele admite a possibilidade de ter outras religiões acontecendo, outros cultos acontecendo, embora ele discorde radicalmente deles. A teologia do domínio, para o teólogo do domínio, para o dominionista, para o reconstrucionista, são outros nomes, termos, para a mesma coisa, não pode ter nenhum outro tipo de culto. E mais, larga-se de mão da Constituição que existe no país e passa-se a adotar
a Bíblia como Constituição. Coisa que a Bíblia não se propõe a ser. E pegam não os ensinos de Jesus, o que seria maravilhoso se todo mundo praticasse, mas pega o Primeiro Testamento, as partes de obrigações legais que estavam colocadas sobre o povo. Numa perspectiva, Thalita e aqueles e aquelas que nos assistem, de estabelecer uma teocracia. Só que o problema da teocracia, que nunca deu certo nem no Israel antigo, é que sempre tem alguém que fala em nome de Deus, né? E como garantir que esse cara que fala em nome de Deus está falando mesmo que Deus mandou falar? Então, essa é a grande questão, né? O Porta dos Fundos faz isso de modo maravilhoso numa das esquetes que eles elaboraram, né? Com Moisés e as tábuas dos 10 mandamentos. Nunca mais esqueço do Porchat vindo com Moisés e o do Vivier perguntando: tem aí alguma coisa sobre não poder adulterar? Ele tem. Eu sabia que você ia vir com essa história em relação a Zípora, sua mulher. Então, eles fazem uma chacota, mas é uma chacota que tem uma aplicação e um fundo de verdade. Então, assim, é uma articulação, Thalita, para um nível mais radical possível do fundamentalismo. Talvez a visualização mais perto disso seja o conto da Aya, da Margaret Atwood, né? É mais ou menos aquilo ali. Com todas as suas hipocrisias e farisaísmos, é mais ou menos aquilo ali que a teologia do domínio se propõe a estabelecer e a fazer, tá? Pastor, então vamos àquilo que eu gostaria muito, além, claro, de todos esses assuntos, aqui foi quase que uma introdução mesmo, né, de alguns conceitos, alguns termos, mas para poder ouvi-lo sobre o seu livro, um livro que você está lançando, né, pastor, que é Evangelistão, Provocações Democráticas sobre o Movimento. É isso? Se puder, fala para a gente um pouco o que é esse livro seu. Obrigado, Thalita, pela oportunidade. São textos que foram escritos ao longo de mais ou menos 2 anos, de 22 a 24, 25 até, início de 25, mas ao longo de 2 anos, em que eu abordo questões que têm a ver com essa interação dos evangélicos no Brasil e o espaço público. E ao longo desses textos, então, são colunas, né? Você pode ver assim, e pode até fazer um trabalho, né, de pegar outros livros de colunistas, como da Miriam Leitão, do Bernardo de Melo Franco, e fazer uma comparação das datas e ver o que está sendo falado em cada coluna, porque às vezes essas colunas elas podem dar uma visão uma visão radiográfica daquele momento histórico que estava ali. Então, o livro propõe ser uma crítica a esta aspiração, que não é uma aspiração evangélica, mas é uma aspiração diabólica que vem de líderes evangélicos querendo estabelecer aqui alguma coisa como a teocracia, que nós estamos chamando aí na capa do livro de evangelistão. E ao estabelecer isso, logicamente que teria uma espécie de uma Sharia gospel, né? Novamente, a maior parte prejudicada nisso daí seriam, por exemplo, as mulheres, com toda a misoginia. Eu vi agora há pouco, fiquei muito entristecido, emocionado com a tragédia no Cefet, em que um servidor matou 2 colegas de trabalho, porque ele pelo menos o que foi dito até agora, que ele não se via sendo comandado por uma mulher, liderado, chefiado por uma mulher, o que é uma bobagem. Mas para ele era uma coisa importante e isso afetou a ele e aconteceu essa tragédia toda lá. Então, assim, o texto do livro, os textos do livro, né, ele faz essa provocação, né, e tenta trazer à consciência o que é o evangelho, o que não é o evangelho, e o que é a bênção da democracia
e o que deve ser rejeitado como qualquer proposta teocrática que seja formulada e apresentada. Eu também trabalho nos textos algumas questões que estão muito imbricadas com o movimento evangélico, né? Com algumas, entre aspas, crendices, formulações que estão estabelecidas e que não têm nenhum lastro ou razão de ser, para justamente voltar a falar o que deve ser falado. Por exemplo, Thalita, e aí eu já passo a palavra para você. Existe o fundamentalismo, ele tem alguns motes de ataque, né? Então, ele é anticomunista, ele é racista e ele é misógino, mas também, dentro do campo teológico, ele é contra a chamada, que eu falei agora há pouco, teologia liberal. E aí o pessoal olha e fala assim, o mote deles tá vendo a Europa? A Europa era cristã evangélica. Hoje, os templos foram vendidos para bares, para cinemas e outras coisas mais. É isso por causa da teologia liberal. E eu falo assim, não é por causa da teologia liberal. Isso é porque os protestantes entraram em guerra entre si e entraram em guerra com os católicos, guerras de religião. Na França, especialmente, é um caso claro, Suíça e outros mais, na Alemanha também teve. A Igreja Anglicana perseguiu os outros grupos protestantes durante um tempo. Para citar outro exemplo, você tem as igrejas protestantes embarcando com corpo e alma no nazismo. E aí eu falo assim, vocês querem o quê? Que as pessoas vejam essas escolhas erradas, esses apoios equivocados, e que elas não desprezem depois o movimento protestante? Aí quem querer demais? Colocar a culpa da teologia liberal? Não. O problema todo foram as escolhas erradas, escolhas políticas, de extremismo, de apoio ao fascismo, de apoio ao nazismo, que o cristianismo europeu deu e fez. A partir daí, o europeu médio olha e fala assim, não, eu não quero isso para mim. Então, esse tipo de coisa, Thalita, eu desmistifico ao longo dos textos do livro, né? Esse é só um exemplo dentre muitos outros que estão lá. Muito bom. E aí, pastor, olha só, eu já ia fazer essa pergunta, mas vou pegar o gancho da Angélica, que ela está querendo saber onde que ela pode adquirir o livro, porque ela quer o livro, eu não sei se já foi lançado. Eu dei uma olhada na Cotter, no site da Cotter, ainda não está lá, né? Ou está? Então, não. Oi, Angélica, obrigado pelo seu carinho, pela acolhida e receptividade. O livro ele foi enviado para a gráfica. E, por enquanto, ele não foi devolvido impresso, tá? Então, a gente fala que ele está no prelo. Eu pedi lá para o editor executivo da Cotter Editora, K-O-A. Obrigado, Gabriel. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Thalita, por ter botado o nome aí. Eu pedi para eles, para ver se podiam fazer um link com um pré-lançamento, né, que você podia reservar o seu livro, né? E assim que ficasse pronta a gráfica, a editora faria o envio para você. Só que o editor ainda não conseguiu fazer isso. Eu pedi para ele na quarta-feira, falei assim, cara, eu vou estar lá com a Thalita, você não pode deixar de perder essa oportunidade. Não, mas aí, olha só, pastor, você, assim que der certo o link, quando já for, né, tiver disponibilizado para vender, você me manda, me avisa que eu faço a divulgação aqui para a nossa audiência. Porque, inclusive, eu queria aproveitar para te perguntar como é que foi a reação, porque a reação de vocês quem, né? Eu estou dizendo aqui, de lideranças evangélicas, né? De grupos de pastores, de igrejas, de pessoas que se posicionaram diante dessa ofensiva, né? De parte de lideranças evangélicas com essa proposta, esse projeto de poder de tentar tomar a política para si e fazer o que tem feito. Como é que foi esse processo? Inclusive, se vocês são minoria,
se você consegue quantificar, dizer como é que isso se dá no interior das discussões de evangélicos mesmo, dentro das igrejas, dentro das relações com vocês mesmo na questão sobre esse alinhamento, estou falando aqui, claro, dentro de um senso comum, é um comentário, claro, bastante generalista, mas hoje se associa evangélico com bolsonarismo com extrema-direita, como eu disse, dentro do senso comum, né? Claro. O que, inclusive, acaba fazendo com que pessoas, até como forma de reagir, tenham muito preconceito, tenham muita desinformação, né? Tentem colocar evangélicos como um único grupo, que é uma questão bastante equivocada, que é um grupo bastante diversificado. Então, queria muito te ouvir nesse sentido, né? Como é que os próprios evangélicos reagiram e têm reagido um pouco naquela lógica dos judeus diante do sionismo, né? Não em meu nome, não em meu nome, porque eu acho que em algum lugar é isso, né, pastor? Olha, vocês não são os representantes dos evangélicos como um todo. Então, não somos aquilo que, em geral, as pessoas estão falando, né? Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido, sabe, pastor? Então, vamos lá. É uma excelente colocação e pergunta, Thalita. Bom, estima-se que na eleição de 22, cerca de 31% dos evangélicos deram voto ao presidente Lula no segundo turno, né? Isso não é pouca coisa, é bastante gente. Mas é bem menos da votação que ele teve no Lula 2. Né? Quando ele vai para a reeleição, ele chega a ter quase 60% de votos de evangélicos. Né? Então, e logicamente que lá atrás, o número de evangélicos era bem menor do que é hoje. Né? Mas é significativo ver a representatividade daquele momento lá de trás de Lula 2 e tudo mais. Mas vamos lá. A grande questão é que os líderes que não encamparam o bolsonarismo, esses líderes estamos desorganizados. Tá? Então, são vozes aqui, ali, lá. Você tem bastante gente, mas não há uma organização. Ao passo que a liderança que apoiou o Bolsonaro, ela está organizada porque, especialmente, e também porque ela detém as estruturas de poder no sistema religioso. Né? Então, os principais postos da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Metodista do Brasil e outras mais, todas aí, Assembleia de Deus, a CGADB, o CONAMAD de Madureira, todos esses grupos, eles estão na liderança, na sua forma organizacional, piramidal, eles estão tomados por pastores que aderiram com força ao bolsonarismo. Então, isso facilita a organização deles, porque eles têm a máquina da estrutura religiosa operando a favor das ideias deles. Eles instrumentalizam essa máquina. Ao passo que a gente está do lado de fora, basicamente assim, como se tivesse um canhão dando tiro lá, tentando chegar lá dentro, né, no núcleo. Né? Então, a gente consegue fazer um estrago, mas é bem difícil, tá? Existe hoje praticamente um hermetismo, né? Nesse sentido de que está fechado esses núcleos, né? E eles estão, assim, um pouco mais silentes, porque isso é uma suspeição minha, tá, Thalita? Eles se assustaram com a burrice do Bolsonaro. Né? Então, assim, não é com o que ele defende, é com a burrice dele. Né? Então, mas eles estão aguardando vir algum candidato ou potencial candidato que faça frente
ao presidente Lula para que evite, o que seria uma tragédia, evite o Lula 4, né? Isso seria uma tragédia em todos os sentidos. Então, Pastor, assim... Oi. Não, desculpa, pode terminar. Eu achei que você tivesse Então, só terminado. para reforçar isso, Thalita, assim, são líderes legítimos, a grande parte desses líderes assim, tem uma história de vida, assim, você não vai encontrar dolo, zelo, sabe? Você vai encontrar, assim, ele fez uma decisão pior, numa situação ministerial, tudo isso você vai encontrar. Mas encontrar dolo, encontrar essa ideia de que está se apropriando ou valendo da fé para enriquecer, você não encontra nada disso nessa liderança lá de cá. Mas está tudo desorganizado. A gente tentou organizar, Thalita, em 23, fizemos algumas reuniões chamado Fraternidade do Evangelho, com o pastor Caio Fábio. Só aconteceu o quê? E aí, isso foi o pastor Ricardo Gondim que me falou, e eu concordei muito com a síntese dele. Falou assim, Sérgio, nós três aqui, você, Caio e eu, nos tornamos radioativos demais. Aqueles que concordam com a gente não podem ser vistos conosco, porque isso pode prejudicar o ganha-pão deles, o ministério que eles exercem nas igrejas onde eles estão. Então, é basicamente isso, Thalita. Infelizmente, eu acho que essa radioatividade está se perdendo um pouco, mas, em certo sentido, em alguns grupos, ela continua, tá? Entendi. Pastor, eu queria muito te ouvir também de algo que, inclusive, antes de você entrar aqui, eu até estava conversando com a audiência de algo que eu ouço já há bastante tempo, que é um termo que, na minha avaliação, é bastante ofensivo, preconceituoso e eu acho que traduz muito um lugar, acho que discriminatório em alguma medida mesmo, que é a relação com que parte da esquerda lida com os evangélicos. Eu te explico, e aí, para poder te passar a palavra, para poder te ouvir. Me parece que grande parte de pessoas, né, que são de esquerda, de todas as matizes de vermelho, inclusive, tem uma relação bastante de bastante resistência em relação aos evangélicos em geral. E há esse termo, como eu disse, que me parece que é bastante ofensivo, que é o termo evangégue. Então, eu já ouvi incontáveis vezes, em diversos contextos, as pessoas, de maneira jocosa, né, preconceituosa, utilizando desse termo, até numa tentativa de se colocar de uma maneira muito superior, né, como se fosse superior pelo fato de não ser evangélico. E claro que isso também tem a ver dentro desse caldo da nossa conjuntura, né, com tudo isso que a gente está conversando. Mas eu queria muito te ouvir nesse sentido, como é que você avalia a esquerda nesse diálogo com os evangélicos e nesse lugar de bastante resistência mesmo, e tratando de maneira muito generalista os evangélicos nesses termos e tentar excluí-los de alguma forma, né? Até refutar qualquer dogma religioso, qualquer tipo de credo que venha por parte do cristianismo evangélico especificamente, e que, na minha avaliação, já estou fazendo um juízo aqui antes de passar a palavra, mas para dizer que, na minha avaliação, é um desserviço. Eu acho que é completamente contraproducente no sentido do diálogo da política e completamente fora de qualquer tipo de estratégia, inclusive nesse sentido, né? Porque me parece que você joga, inclusive, os evangélicos do lado de lá, do que qualquer outra coisa, e serve só apenas para alimentar um próprio ego daqueles e daquelas que olham com esse tipo de preconceito, e esse termo que, para mim, é horroroso, para dizer o mínimo. Então, queria muito te ouvir como é que você olha para isso, porque isso é uma realidade dentro da esquerda. Quem é de esquerda, convive, conversa, sabe que há essa questão, né, pastor? Então, queria muito te ouvir nesse sentido. Obrigado por permitir falar sobre isso, Thalita. Assim, para nós que somos líderes evangélicos
tidos como progressistas, né? O que acontece com a gente? A massa religiosa, evangélica, não nos aceita. E a esquerda não nos aceita. Então nós estamos no limbo, no meio do nada, né? Porque ninguém aceita a gente. Isso tem mudado um pouco, né? Mas eu vou trazer para você duas cenas de 22 da campanha. Porque eu presenciei uma, a outra eu vi pelo YouTube, e a terceira, são três, e a terceira eu estive lá. Vamos lá, como é que o PT, por exemplo, trabalhou a relação com os evangélicos? Ele fez uma reunião em São Gonçalo, onde eu participei, e fez a carta aos evangélicos em São Paulo, com outro grupo evangélico. Em São Paulo, se não estou enganado, na segunda-feira antes do segundo turno, teve lá no TUC, lá na PUC, a celebração da Frente Ampla. Eu estava na coxia. Tirei até uma foto com o presidente Lula lá, com a ministra Gleisi, com o casal Haddad. Na rua, eu e minha esposa tirando fotos com Padilha, com Suplicy. Fizemos o álbum todo que a gente queria fazer. Mas lá no Tuca, quando foi celebrar a frente, ou chamada Frente Ampla, e aí corretamente tinham políticos de diferentes espectros partidários, os caciques do PSDB estavam lá, por exemplo, gente do MDB, como Henrique Meirelles, estava lá, gente do PT, artistas, como a Denise Fraga estava lá, gente do movimento negro evangélico estava lá, o movimento negro que estava lá, não evangélico, que estava lá, que deveria estar lá, mas na hora de celebrar a Frente Ampla, não tinha nenhum evangélico. Então, o próprio PT trabalha o evangélico como um negócio fora da curva. Assim, a gente vai falar com eles, então vai lá. Agora, o resto é o resto. O mundo é o mundo. O evangélico é outra coisa. Então, isso mostra, para mim, é um espelho dessa dificuldade crônica. E eu, assim, não vejo que essa dificuldade seja sem motivos, né? Pelo contrário. A questão toda é como você colocou, Thalita, passa por por essa perda, você empurra as pessoas mais para lá, quando se deveria tentar dialogar para tentar trazê-las para cá. Por exemplo, de vez em quando, na minha rede social, eu faço uma provocação, né? Hoje eu botei um meme que, em 2018, deu dezenas de milhares de visualizações no Facebook e reações também, as mais variadas. Eu escrevi assim no meme, e é um meme provocativo, tá, gente? Que é um meme a partir dos evangelhos na Bíblia. Jesus nunca teve comunhão com os torturadores, entre parênteses, Herodes, ponto e vírgula. Mas sentou-se à mesa com corruptos, entre parênteses, Zaqueu, fecha parênteses. O Zaqueu é aquela musiquinha, entra na minha casa, que virou funk e outras coisas mais. Esse Zaqueu aí. Hoje eu botei assim, vou pulgar o bolsonarista evangélico. Botei lá. Está quebrando o pau. Mas veja, essa provocação faz o cara ter que sair do lugar dele, entendeu? Porque o fato é que a Bíblia é exatamente isso. Jesus não quis saber de Herodes. Chamou de raposa. E Jesus quis saber do corrupto Zaqueu e sentou-se com ele. Bom, se tem uma extrema-direita que acusa a esquerda de ser corrupta, e nós sabemos que a extrema-direita e que a direita e que o centro e outros mais são corruptos, se eles acusam a esquerda de ser corrupta, então vamos lá. Quer dizer que o evangélico não pode ser de esquerda? Não pode ser cristão de esquerda? Ora, Jesus sentou com o cara corrupto, mas não sentou com o torturador. Então, é para bugar. Então, veja,
E também há um desconhecimento da Thalita, que eu acho que é importante, porque o socialismo utópico, o chamado socialismo utópico, Saint Simon, Proudhon e outros, parte desses, eles bebem, a fonte primeira deles foi a ideia de reino de Deus, tal qual Jesus anunciou nos seus ensinos, na sua prédica. Então, você tem comunidades da Reforma Protestante, a chamada Reforma Radical, especialmente as comunidades anabatistas, que estabeleciam verdadeiras comunas, o que alguns chamam hoje em Israel de kibbutz, já existia lá atrás entre os anabatistas, Jacob Rutter, e outros mais que estão lá, que me foge o nome agora, já existia isso lá atrás. Todo mundo vivendo em comunidade, trabalhando do mesmo jeito, repartindo o que se ganha, comendo todo mundo no mesmo lugar, a mesma comida, fomentando a educação das crianças, das famílias. Então, veja, isso aí está aqui há 500 anos. Thomas Mitzer, que fez hoje 500 anos do seu martírio, fez nesse ano 500 anos do martírio dele, que foi defensor, que ingressou na revolta dos camponeses na Alemanha, que criticou Lutero, porque Lutero ficou do lado dos príncipes alemães, e que estava lá defendendo essa comuna evangélica alemã. Então, veja, logicamente, viu, Thalita, muito desconhecimento, porque existem muitos maus exemplos na história da igreja cristã, mas também tem muita coisa boa a ser falada. E as pessoas... Aliás, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ler aqui alguns comentários para a gente poder fechar a nossa conversa e não tomar mais o seu tempo. Mas na chacina do dia 28 de outubro, que aconteceu agora, né, final do mês passado, aqui no Complexo da Penha do Alemão, tem uma cena que, inclusive, eu até compartilhei, porque me pegou muito, assim, e eu passei, inclusive, a refletir sobre muito o que se diz a respeito das igrejas, sobretudo, em particular, em comunidades, em periferias, em favelas, né? E porque naquele momento que todo mundo viu dessa tragédia, em que os familiares, as mães, os moradores traziam os corpos e aí colocaram os corpos daqueles meninos todos, né? Meninos porque são jovens mesmo, né? Eram garotos. E aí, acho que foi, se eu não me engano, tá? Eu acho que foi a própria Igreja Universal mesmo, mas era alguma igreja evangélica que montou uma tenda e aí estava distribuindo água e ali fazendo um primeiro atendimento ali, psicológico, espiritual, enfim, porque diante daquela tragédia toda. E aquilo me pegou num lugar de reflexão, porque para além da questão do atendimento material, né? Dar uma água, um abraço, um acolhimento, né? Em geral, a minha reflexão foi que, para além desse papel social que a igreja cumpre em lugares como esse, que é o que é bastante repetido, né? E a gente fala sobre isso, que é, sobretudo, inclusive, uma crítica que fazemos a um Estado que não está presente, as igrejas vão ocupar esses espaços e vai ser esse lugar realmente de convívio social e tudo aquilo que, inclusive, pastor, você falou. Mas também a religião, na minha avaliação aqui muito pessoal, ela não é só apenas esse lugar material, porque esse acolhimento ele vai para outras dimensões da existência. Então, veja, ali é uma igreja evangélica, eu acho que era, inclusive, a Igreja Universal. Mas ela estava num momento ali que, naquele momento, mães enlutadas, vendo os filhos naquelas condições, aquelas famílias, aqueles moradores, o papel, aquele lugar que aquela igreja cumpriu, de estar ali. Então, acho que é muito mais complexo, sabe? Muito mais subjetivo para a gente tentar entender. E aí, eu estou falando tudo isso, e até, por favor, se você quiser, pastor, você pode complementar. Para a gente aqui, enquanto esquerda, né, enquanto esquerda radical que somos, que a gente defende realmente um processo radical, né, de mudança da sociedade,
pouco nesses moldes, como você trouxe, pastor, desse lugar que nós temos em relação às religiões, em particular as religiões cristãs, porque de fato ela fez muito mal, a instituição igreja, ela fez muito mal, a história da colonização, ela está cravada, ela está linkada, ela tem relação umbilical com todas as violências que o colonialismo trouxe, mas que é preciso ter um entendimento, inclusive, em particular falando de Brasil, pastor, a partir deste comentário aqui da Bia Rocha, que diz o seguinte: é que parte da esquerda que odeia tudo que é popular. A maior parte dos evangélicos no Brasil, e isso é dado do IBGE, viu, gente, é composta por mulheres negras pobres. E aí tem um outro comentário aqui, professor, já te passo a palavra, que é do Cassim BH, que ele diz o seguinte: eu interpreto a Bíblia diferente dos neopentecostais. Para mim, é vida eterna após a morte. Para mim, é João 10:10. Aqui, né, abrindo aspas. Vim para trazer a vida em abundância, em vida, logo socialismo. Aí ele diz: eu sou ateu e militante da UP, Partido Unidade Popular, né, que é um partido socialista. Fazemos brigadas em favelas. A última coisa que fazemos é debater sobre a fé da pessoa. A ideia é usar a Bíblia para mostrar as mensagens certas. E aí ele finaliza dizendo: na UP tem 8 pastores comunistas em Belo Horizonte. Então, acho que é isso, assim. Aí, por favor, pastor, nem é pergunta nada, eu só estou fazendo aqui uma reflexão, e aí, se você quiser, fica à vontade para poder falar. Então, primeira coisa assim, que na tragédia, a religião ela é um espaço privilegiado de produção de sentido, né? De explicação. Ela não pode reverter a tragédia, mas ela pode ajudar a pessoa a lidar e a superar a tragédia. E o que aconteceu no alemão foi uma tragédia, né? Ainda mais com as motivações que a gente sabe muito bem que não foram as mais corretas nem santas. Então, assim, tudo ali foi uma tragédia. A religião, então, por exemplo, a função pastoral, o trabalho pastoral, né? Quando a pessoa perde alguém, é o pastor que vai lá abraçar a família enlutada, é o pastor que empresta o ombro para a pessoa chorar, molhar o paletó do pastor, é o pastor que vai orar com a família, é o pastor que vai visitá-la depois, né? E depois, ajudando a pessoa a se levantar, é o pastor que vai indicar para essa família, para as pessoas da família, da tragédia: olha, procura o CAPS, procura não sei quem, olha, tem um irmão fulano de tal que pode te ajudar fazendo isso aqui lá. Então, assim, a liderança das igrejas, ela produz esse tipo de acolhimento, que é a última e a única coisa que resta à pessoa que passa uma tragédia num bolsão de miséria como uma comunidade, né? Assim, e que está largada pelo Estado, né? Então, assim, acho que essa é uma questão bem importante a ser colocada, né? A segunda questão, assim, é que eu me lembro, Thalita, do Darcy Ribeiro, quando ele escreveu A Formação do Povo Brasileiro. Ele falou lá, ele fez uma distinção entre 2 tipos de sacerdotes, estava falando justamente do trabalho dos jesuítas, né, na colonização indígena e tudo mais. E ele falou o seguinte: enquanto os jesuítas estavam facilitando o processo de escravização dos povos originários aqui no Brasil, em Terra Brasilis, a elite achava o trabalho deles o máximo. Quando alguns grupos jesuítas começaram a tomar as dores e a defenderem os povos originários contra a escravização, aí eles passaram a ser mal vistos. E o Darcy Ribeiro, então, arremata: olha, para a elite nacional, o que presta, e a única coisa que presta, é o sacerdote que ajuda a colonizar e a escravizar as pessoas. Sacerdote que questiona o sistema ou que ajuda a libertar as pessoas, a elite nacional nunca aceitou. Então, acho que essa é uma questão bem importante que ele fala
e que dialoga com essas contribuições da Bia e com a sua importante intervenção. E eu acho que o que a Bia falou é o caminho, assim. Não adianta você querer demover alguém de uma crença, porque a fé é uma questão de uma experiência muito forte, muito pessoal. Mas, assim, você pode fazer com que essa pessoa tenha uma leitura diferente das coisas, né? Eu gravei um vídeo aqui para, a gente chama aqui de classe de discipulado, para preparação do batismo aqui na igreja, em que eu falo do jejum, que hoje no meio evangélico é uma coisa distorcida, mas que em Isaías capítulo 58 é uma pregação que podia ser colocada na boca de qualquer pessoa que está dentro da UP, por exemplo. Porque qual é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor? Que vocês desatem as amarras da iniquidade, que vocês libertem as pessoas que estão oprimidas, que vocês façam justiça e que vivam em igualdade com os outros. Se vocês fizerem isso, o sol da justiça raiará sobre a cabeça de vocês. É isso que está lá em Isaías 58. Então veja, o jejum que Deus quer não é o jejum de simplesmente cortar o alimento e fazer escambo com Deus. Ó, Deus, eu fiquei sem comer, agora eu quero um carro novo. Eu fiquei sem comer, agora eu quero uma namorada nova. Não, é justamente um jejum que leva a gente a mudar a realidade que está posta, que é uma realidade injusta. Então, como a Bia falou, assim, tem vários textos que são convidativos para isso. Dentro da Bíblia. A própria teologia negra que nasce nos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, a teologia evangélica negra, eles bebem, por exemplo, na libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. A música soul, o estilo soul, ele é embebido por esse ar, por essa celebração da vitória sobre a opressão. E isso é no contexto, então, do sul estadunidense, que apesar da derrota deles na Guerra de Secessão, continuaram com práticas racistas. A gente sabe disso, né? A Ku Klux Klan está lá, né? Meio adormecida, mas está lá. Agora está renascendo com o governo Trump, que se faz presente lá e estimula esse tipo de coisa. Né? Mas é isso, viu, Thalita? Eu acho que basicamente é isso. Eu esqueci de falar da cristofobia, né? Tudo mais, mas isso uma outra vez. Não, na verdade, tem muito assunto, viu, pastor? Eu queria muito te ouvir de várias coisas que eu te acompanho lá nas redes, até pedir aqui para as pessoas, quem puder, gente, sigam o pastor Sérgio, porque o pastor Sérgio ele faz muitas manifestações, assim, digamos, que no senso comum, né? Em geral, as pessoas falam, nossa, mas isso vindo de um pastor, né? Falar sobre aborto, por exemplo, se manifestar diante da chacina lá, né, de 28 de outubro. Então, tem assuntos que ficaram aqui em aberto, e tudo isso para dizer, pastor, que eu quero muito que o senhor volte aqui para a gente continuar nossa conversa, para a gente trocar ideias, que isso tem realmente a ver um pouco com a nossa proposta aqui do programa, que é falar de cultura brasileira, é também falar das religiões, porque isso faz parte da nossa formação cultural. E aí, pedir, então, para você me enviar, quando tiver disponibilizado, o link do livro aqui para eu poder divulgar para a nossa audiência e aí quem tiver interesse poder adquirir o livro. E te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, vir aqui conversar conosco, nos ensinar, nos iluminar um pouco nesse sentido também a partir do seu trabalho e da sua atuação. Obrigado, Thalita, pelo convite novamente, pelo incentivo aí no livro. Assim que eu tiver o link, eu mando para você. E obrigado a todos e todas pela acolhida também, tá, gente? Pela paciência de vocês comigo, viu? Tchau, tchau, pastor. Boa noite. Até a próxima. Valeu.